antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, à humanidade, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre. Porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de seus irmãos. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso. Pois bem, quantas vezes nós paramos alguma coisa que a gente esteja fazendo, algum projeto, algum sonho talvez, porque nos achamos inúteis, porque achamos que o nosso esforço não está dando resultado. Mas estamos aqui para servir, como o próprio Jesus veio para servir e sofreu tudo o que nós sabemos, pois está relatado nos 4 evangelhos. Jesus, o espírito mais evoluído que passou por essa terra, não desistiu dos seus objetivos. Não cabe a nós desistirmos dos nossos também, e sempre pautando nossas atitudes na prática do bem. Tudo ao nosso redor coopera para o bem. Aquilo que às vezes pensamos ser uma desgraça, ser uma maldição, na verdade é algo que necessitamos para a nossa evolução espiritual e para a evolução espiritual das pessoas, dos espíritos ao nosso redor. Todos viemos a esta terra com um propósito. Nada acontece por acaso, mas nós temos o livre-arbítrio dado por Deus, e é esse livre-arbítrio que vai direcionar as nossas ações, que vai direcionar o que vamos fazer perante as situações da nossa vida terrena. E é justamente aí que muitas vezes nós fugimos do caminho, fugimos do nosso propósito. A lei do menor esforço, a lei do levar vantagem em tudo, tudo isso nos leva a desviar do nosso caminho. Algumas crenças, algumas religiões chamam de pecado aquilo que desvia do nosso propósito. Outras já têm outros nomes, outras denominações. Para os espíritas, espiritualistas, não existe
esse conceito de pecado. Existe ação e reação. Existe atitudes e as consequências dessa atitude. Portanto, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos as consequências daquilo que nós mesmos fazemos, dado o nosso livre-arbítrio. E Deus, soberanamente bom e justo, respeita o nosso livre-arbítrio. Respeitemos o livre-arbítrio das pessoas ao nosso redor também. Não tem porquê as atitudes, as aparências, as opções das pessoas ao nosso redor nos ofenderem tanto se isso não nos diz respeito. É o livre-arbítrio. Cada um age conforme achar melhor. Se isso está certo ou está errado, não cabe a nós julgarmos. Nós só podemos julgar a nós mesmos. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Não nos cabe o julgamento e a mudança de outra pessoa, de outro espírito. Claro, se nós temos um certo discernimento, um certo conhecimento, não podemos deixar de aconselhar, de dizer aquilo que pensamos, sempre com resiliência, sempre com ternura, sempre com muito respeito. Mas o fato de eu tentar alertar o meu irmão não o obriga a fazer aquilo que eu estou falando. O fato de eu corrigir o meu irmão não quer dizer que eu esteja agindo corretamente, visto que talvez aquilo que eu vejo como um erro, na concepção desse meu irmão, pode não ser um erro. E às vezes nos deparamos tentando convencer as pessoas ao nosso redor da nossa doutrina, das nossas crenças. Medimos os outros com a nossa régua, o que é muito perigoso, pois o livre-arbítrio foi dado por Deus, e Deus, soberanamente bom e justo, respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa livre decisão. Quem somos nós para não respeitarmos o livre-arbítrio, a livre decisão dos espíritos ao nosso redor? Vamos agir com carinho, com ternura, com resiliência, mas nunca, jamais querer obrigar uma pessoa a crer como nós, a ter as mesmas atitudes que nós temos diante de algumas situações. E que assim possamos, em harmonia, cumprir a nossa missão, fazer o nosso trabalho nesta terra de forma que sejamos úteis. Não importa a sua missão. Se você está destinado a organizar a limpeza das ruas, faça com amor, com carinho. Se você está destinado a ser professor, a educar os nossos pequeninos, faça com amor e com respeito. Se você está na área de comunicação, faça com carinho e com respeito. Tudo o que fizermos, façamos bem feito e de coração. Oremos a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, Paizinho querido, soberanamente bom e justo, dá-nos discernimento para compreendermos a nossa função, a nossa missão e a nossa importância neste planeta, no nosso círculo social, no nosso trabalho, na escola, na família, na igreja que nós frequentamos, seja ela qual for, pois Deus não despreza nenhuma manifestação de fé. Sejamos então pessoas de fé e pessoas resilientes, que respeitam o livre-arbítrio e agem com amor, com ternura, com caridade e praticando a partilha. Assim é e assim será. Amém, amém e amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Eterno Despertar.